Você que encontrou a astrologia ou a astrologia que te encontrou? Como é que foi? Cara, eu acho que eu encontrei a astrologia, porque quando eu era mais nova, eu via, além da gente ver aquelas no jornal, tinha sabe, o horóscopo, que eu não Tinha. entendia nada, porque era muito confuso o que estava escrito, e Era até assim, hoje eu acho meio confuso o que está sessão de escrito. cinema, teatro e Exato, e horóscopo. os quadrinhos embaixo. Então a gente Isso. começava lendo os quadrinhos, mas naquela mesma página tinha o horóscopo, e eu comecei a ler aquele negócio do horóscopo. E aí achei interessante, mas eu fui crescendo e fui começando a comprar aquelas revistas de adolescente, sabe? Que a gente, vou falar, né? Pode falar. A Claro. Capricho, Atrevida. Aham. Tinha os testes, E né? tinha os testes, e tinha a parte também do horóscopo. E tinha a parte dos meninos. A Libra combina com fulano. Aham. Você combina com menina? Você combina com tal signo? E aquilo, eu sou libriana, eu adorava um relacionamentozinho platônico. E aí eu falava, será que eu combino com fulano? Aí ia lá e começava a ver. E aí eu acho que daí que despertou meu interesse, para saber se a gente dava certo. Mas aí, ao passar dos tempos, eu fui lendo e querendo saber mais de mim. Porque eu também não me conhecia. Eu sempre me achei muito, muito confusa, muito ET, sabe? Eu gostava de coisas que as pessoas não se encantavam. Por exemplo, eu era uma menina que gostava de surfar. Naquela época, ninguém surfava. Não tinha mulher surfando. Eu tinha 7 anos de idade, tá? Então, assim, eu sempre fiz as minhas coisas muito sozinhas. Então, eu não tinha alguém para me espelhar ou alguma coisa que... Então, eu queria ser grande, entendeu? Eu já queria ser grande, eu queria ler Boa Forma. Eu, com 10 anos, eu lia Boa Forma. A troco de quê? Só para falar que eu leio revista de gente Você grande. achava diferentona. Exato. Né? Exato. Aí eu falei, pô, mas por que eu sou assim, né? Aí eu fui caçando. Aí fui querendo entender um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, até que aquilo ficou, tipo, eu fiquei obcecada com aquilo. E aí eu fui lendo, e era, tipo, tinha que ir na biblioteca, não, na livraria, né? Tinha internet. Então, e quando que você mudou da astrologia tropical para védica? E por que dessa mudança? Então, esse é um assunto incrível. Tipo, assunto incrível não, mas a mudança... Então, eu estudei muito, era muito, legal e tal. Só que um dia chegou um cara do nada, eu fui viajar para fora, e aí chegou um cara do nada. E eu falei, não, tô fazendo uma pesquisa, porque eu atraio essa gente assim, né? Ainda bem. E aí ele falou assim, não, tô fazendo uma pesquisa e tal, não sei o quê. Eu sou astrólogo védico e eu gostaria de falar, né? Tipo, saber aqui umas coisas com você. Você se incomoda de falar de a data que você nasceu Isso e em a hora outro que você país? nasceu? Em outro Aonde? país. Nos Estados Unidos. Ah. E aí eu falei, claro, né? Tipo, claro. E aí ele veio e ele virou e ele falou assim, então, você quer saber o seu presente, passado ou futuro? Aí eu falei, eu tava meio cética dele. Falei, o que esse cara do nada me abordando, falando das coisas, né? Aí eu falei, eu quero do passado. Aí ele falou, então, deixa eu ver. Aí ele falou, bom, com 5 anos, 6 anos você ganhou seu irmão, com 10 anos você quebrou o braço. Com tal idade você trabalhou com não sei o quê, com 27 anos você descobriu que você tinha uma doença, o seu pai tem uma doença degenerativa no cérebro. Eu descobri com 27 anos que meu pai tinha Alzheimer. E eu já tinha, sei lá quantos anos nessa época, 31, 30, enfim. Do nadão? Mas como é que ele Aí pôde eu- saber essas informações Pelo específicas? mapa. E aí foi isso. Aí eu fiquei branca. Eu falei, como é que você sabe disso? Ele viu no seu Facebook. Exato. Eu pensei, pô, mas eu não era nada. Eu nem fazia nada de nada E do não que eu ia ter a faço informação hoje. que você quebrou o braço com 10 anos. Exato. E que eu trabalhei em tais áreas da vida. Também não ia falar nada E nem disso. da doença do seu pai. E nem muito menos. É. Aí eu fiquei Nos Estados Unidos ainda. chocada. Então, eu fiquei chocada. E eu falei, mas como você Corre sabe olhar o isso? Facebook, né? Qual foi a última vez que eu postei sobre isso? Então, não, eu pensei em tudo. Eu falei, mas é um louco que chegou do nada? Tá maluco? E aí ele falou isso, aí eu falei, eu quero aprender isso. Ele quer aprender? Aí ele falou, então, eu estudo astrologia védica, mas ele não quis me vender nada. Ele estava fazendo pesquisa para ele. O que é o Veda? O que são os Vedas? Então, astrologia, qual a diferença da astrologia védica e a astrologia tropical? Para ficar fácil e ninguém depois ficar... Né? Porque todo mundo fica, nossa, o nome, porque eu sempre trago uns nomes nakshatras e não sei o quê, eu sempre trago essas coisas. E aí confunde. Mas então, vamos lá. Astrologia tropical, o que é? Que a gente está acostumado. Naquela época, quando eles estavam estudando astrologia, vamos colocar ali os babilônios, bom, viemos para cá, para o lado do Ocidente, né?
Aí eles começaram a prestar atenção aonde o Sol estava, né? Então, assim, eles foram precisos a partir de ver a estação do ano certinha, né? Tipo, dia 22 de sei lá, que agora eu já não sigo mais a astrologia, já perdi as... Quando começa a estação primavera lá no hemisfério? O outono, 22 de abril? 22 de abril? Não sei também. Bom, essa data aí... Aqui pra gente, você diz? É, mais ou menos isso. O outono, 22 de abril? Acho que é. É. 22 porque primavera é 22 de outubro, né? 21 de setembro. Setembro. Eu acho que é março. É março, né? Março. Então, aí eles falaram, bom, nessa época, dia 20 de março, eles colocaram, é a primavera. Eles souberam, através da posição do Sol. Imagina que você está tirando foto do Sol todo ano, estudando aquele negócio todo ano. Você vê que ele não nasce no mesmo lugar, ele não se põe no mesmo lugar, porque a Terra é redonda, né? 20 mil... Terra redonda. Mas, assim, a rotação da Terra... Não é plana? Hã? Não é plana? Amém que não. Enfim, aí... Então, eles começaram a ver sobre os trópicos. Ele não prestou atenção na constelação que estava. Ele gravou, imagina que ele printou o céu daquela época, ele falou, dia 20 de março, o Sol estava em Áries, que a gente estudou, e aí tem isso daqui, nananana. Virou isso. Então, todo dia 20 de março ficou concluído que isso. Mas os astrólogos védicos, eles resolveram que não bastava para eles. Eles estavam em outro canto, fazendo outra coisa, pensa, né? E bem antes. Eles, na verdade, eles prestavam atenção na constelação. Entendeu? Então, ele falou, a gente está vendo Áries, nasce ali, tem a constelação de Áries, que tinha a ver, que eu falei, com essa coisa de plantio, colheita. Então, é tudo para prever o que podia ser benéfico para eles ou não. Eles começaram a prestar atenção mais na constelação, que é mais fácil de você perceber à noite, né? Naquilo que você pode ver. Tanto que na astrologia védica eles vão até Saturno, porque é a única coisa que é visível aos olhos que a gente tem aqui. Então, não tem como você estudar uma coisa que você não consegue enxergar na cabeça deles ali. E aí, eles falaram, vamos prestar atenção na constelação de Áries, então? Aí eles viram que no dia 20 de março, digamos, não é a constelação de Áries que está ali agora, é Peixes. Aí falou, não, como assim? Porque tem a precessão das estrelas. É muito complexo, porque é a física, porque a Terra não roda assim, ela roda... Enfim, ela roda e aí a constelação, elas vão mudando 50 segundos por ano. Bom, uma coisa complexa. E aí que a diferença da astrologia tropical para a védica, elas são diferentes em 23 graus. Enfim, e aí os védicos, os Vedas, né, os rishis também, eles começaram a prestar atenção nisso, nos astros, nas constelações, o que tinha por detrás das constelações, nos deuses que eles acreditavam que tinha cada constelação e tal. Aí a astrologia tropical foi para o lado mais personalidade, porque primavera, outono, verão a gente tem uns perfis, né, que vão mudando. E os outros, eles foram para o lado mais de estudar. Que interessante a Lua passando aqui. É engraçado, pensando assim, uns focaram mais na noite e aqui focaram mais no dia. Na constelação. Outro mais na constelação, porque até então, pela astrologia do Sol, assim, não existia nem o Áries, na verdade. Era só um período que eles viam ali, enfim. Muito, muito complexo, mas essa é a diferença, entendeu? A astrologia védica, ela trabalha com a posição sideral dos planetas, não com a posição do Sol. Entendi. Então, assim, é a mesma coisa, sei lá, você acreditar em Deus e você ser cristão, católico, é a mesma... A gente tá falando sobre o mesmo assunto, mas a gente vai chegar lá de formas diferentes. Isso. Entendeu? Sim. E aí você começou a se identificar mais com esse Não, aí quando estudo. ele falou aquilo, eu falei, cara, não, eu gosto... Eu tenho a mente também meio... Eu gosto de ciência, eu gosto de física, eu gosto de astronomia bastante, eu adoro. Então, eu falo, é mais preciso ainda astronomicamente? Então, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo vendo a outra? Né? Tipo, aí minha cabeça já focou. E como ele me pegou de surpresa e foi começando a ser muito mais específico a respeito de algumas coisas, eu comecei a me encantar mais. Tipo, porque Libra, eu sou libriana. Porque Libra é super bonzinho e fofinho. E, cara, eu não sou. Entendeu? Eu sou muito de boa, claro. Mas eu achava que a minha força, ela vinha do meu ascendente, que é Escorpião.
E aí que... Então, eu posso justificar na astrologia tropical que o meu ascendente escorpião faz isso. E mas na na astrologia védica, então é que eu continuei as duas na mesma. Eu sou Libra e ascendente escorpião nas duas astrologias. Mas assim, na astrologia védica, só o meu sol ele é mais agressivo naturalmente. Entendi. Entendeu? Só o meu sol Libra. Então já justifica. Então já acabou.